Pronto, então estamos gravando agora o nosso último estudo mediunidade do ano, o livro Edgar Moon. Já fizemos nossa prece de abertura, estamos aguardando a chegada dos demais participantes, mas enquanto isso a gente vai já começar aqui o nosso estudo. Então, como eu falei lá no grupo do WhatsApp, a gente vai hoje estudar o capítulo 21, Adaptação Psíquica, que é a página 156, 157, 158 do livro. Eu acredito que a gente possa, talvez, fechar só essa parte introdutória, ou se vocês acharem conveniente, a gente fecha até a parte do ambiente, porque esse capítulo é muito extenso e eu acho que a gente não vai ter condição de ver tudo isso hoje. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Como eu sei que Nice não tem o livro, eu botei aqui no computador para ver se eu consigo baixar para ela, porque o meu computador está ruim, eu estou usando o computador dos outros, e eu acessei aqui como visitante, porque eu estou usando justamente o e-mail da Coifa, então eu não quis colocar o e-mail da Coifa aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui nisso, porque aí a gente vai, projeta também aqui na tela para você poder acompanhar melhor. Achei! Ah, tecnologia maravilhosa. O que que vocês acham? A gente faz só a primeira parte introdutória. Eu sei que ninguém leu, gente, porque a correria da nossa vida está muito grande e eu sei que ninguém teve tempo de ler antecipadamente. Quer dizer, eu sei não, né? Eu presumo que ninguém tenha lido antecipadamente. Eu mesmo não li. Caso alguém tenha lido, pode ficar à vontade também para dizer. Cadê? Capítulo 21. Deixa eu achar aqui. Falem alguma coisa, gente. Alguma coisa. A gaiata. Quem falou aí foi a dona Valdete, foi? Manda um cheiro Uhum. para ela. Eu ouvi uma voz aí e pensei que fosse ela. Deixa eu ver, capítulo 9. Foi ela, é ela. Então, diga que estamos todos mandando um cheiro imenso no tupete dela. Eu acho que devemos começar e ver até onde dá para a gente levar. Pronto, então a gente começa. Alguém quer começar a leitura? Eu estou aqui procurando a página para colocar aqui. Educação dos Médios, estou no 14, 15, estou chegando. 19, 20. Achei! Deixa eu projetar aqui. Compartilhar uma guia. Mediunidade. Quem está no celular não precisa se preocupar em ler isso aqui, não, porque vai ficar miudinho, viu? Eu estou fazendo isso porque Nice não tem, gente. O livro, para ficar mais fácil para ela acompanhar. Tá dando para você ver aí, Nice? Obrigada. Tá. A Olha, eu letra. vou fazer a leitura, porque minha voz está bem. Pronto. É, eu também não estou muito. A voz também fonhei, mais do que o que já é. Mas dá para Vou você ler, ver aí, né? viu? Tá, Pronto. tá. Pode começar? Pode. Capítulo 21, Adaptação Psíquica. Pronto. Qualquer que seja, porém, a natureza da mediunidade, o trabalho de desenvolvimento deve sempre começar por um período preparatório, que denomino, a falta de melhor termo, adaptação psíquica. Todo médio de prova é, em regra geral, um indivíduo perturbado, nos primeiros tempos, porque ele, por si mesmo, é um espírito faltoso, e a prova a que se submete é de resistência e de combate a elementos espirituais inferiores, correspondentes às próprias faltas. A encarnação, aliás, não se dá para que o indivíduo repouse, tenha bem-estar ou comodidade, mas unicamente para que lute, se renove e evolua moralmente.
A mediunidade, nestes casos, começa mesmo a se manifestar desde o início, na forma de perturbações de variada natureza, tanto física como psíquicas. Moléstia de toda ordem que resistem aos mais acurados tratamentos. Alterações físicas incompreensíveis de causas impalpáveis que desafiam a competência e a argúcia da medicina. Complicações as mais variadas, com reflexos na vida subjetiva, que a medicina descarta impotente para o campo do vago simpático e das alergias que devem, então, arcar com a paternidade de angústias, ou paternidade de toda uma simatologia complexa e indefinível de nervosidades, angústias, depressões ou alterações já do modo mental, como temores, misantrópia, alheamento à vida, manias, amnésias, etc. Ou ainda perturbações mais graves que requerem isolamento em sanatórios. O certo é que, no fundo de todas estas perturbações, e numa ampla proporção, existe sempre esse fator, mediunidade, como causa determinante e, portanto, passível de regularização. E declare-se desde já que todas essas anomalias ou anormalidades neste estado inicial são próprias das circunstâncias e justamente ocorrem para pôr em evidência, chamar a atenção do indivíduo para a sua condição de médium, e que, no caso em que as advertências não são levadas em conta, por ceticismo, ignorância, preconceitos sociais ou religiosos, vão crescendo de vulto e de intensidade, podendo levar o indivíduo a extremos realmente lamentáveis. Por outro lado, os perturbados, na maioria dos casos, vêm de outras seitas ou do materialismo e necessitam de um período preparatório durante o qual tomam contato com a nova situação, com a doutrina, com os protetores espirituais, etc., antes de passarem ao desenvolvimento propriamente dito. Daí a necessidade imperiosa dessa fase de adaptação psíquica. Esse período preparatório visa, pois, justamente promover o equilíbrio geral, orgânico e psíquico, disciplinar a causa perturbadora e dar ao médium um certo inicial autodomínio, harmonia e serenidade internas. A mediunidade de prova, como já vimos, tem fundas reflexões no organismo físico, e mesmo quando, pela violência das manifestações ou por sua antiguidade, tenha sido o organismo lesado, o tratamento beneficia o médium, restabelecendo a função dos órgãos ou, no mínimo, restringindo os efeitos das perturbações. Mas quais os agentes dessas perturbações? Todos o sabemos, defeitos morais próprios, influências diretas e indiretas de forças e entidades espirituais inferiores, ligadas ao caso pessoal e que assim cumprem também seu papel como elementos cooperadores, que são, mesmo quando inconscientes, dos protetores individuais e das entidades responsáveis que dirigem os homens e os mundos na sua elevada tarefa de executores das leis divinas. Necessário é, pois, que se inicie logo. Deixa eu ver se eu não pulei. Não. Necessário é, pois, que se inicie logo o devido tratamento, cujos principais fatores são o ambiente, a corrente e o tratamento direto, que pode ser resumido nos passes, nas radiações, nas sessões de cura espirituais, nas radiações à distância e nas de esclarecimento e evangelização pessoal. Examinemos cada um deles separadamente. Seria bom comentar essa primeira parte, não?
Isso que eu ia falar. Eu tinha fechado o áudio aqui, nem lembrei, estava conversando sozinho aqui. Dora já caiu, o celular dela tá ruim, cai, levanta, levanta, cai. Mas vamos lá. Tem uma palavra que você leu aí que eu fui buscar aqui, que eu estava na dúvida do que significava, nunca vi falar. Misantropia. Então, Uhum. misantropia é o ódio pela humanidade, ódio, apatia, desconfiança, desprezo pela espécie humana, pelo comportamento humano ou pela natureza humana. Então, o misantropo é alguém que tem tais opiniões ou sentimentos. Então, de ódio pela humanidade. Que negócio esquisito, né? O próprio ser humano sentir ódio dele mesmo, mas enfim. E aí a gente vê aqui. Alguém quer fazer algum comentário antes de eu falar? Porque eu já comecei a falar da minha falta de educação. Sobre o trecho que Consa leu. Será que essa parte aí que você deu dessa palavra, esse significado da palavra, agora lendo esse trecho e vendo o significado dessa palavra aí que você leu, será Hum. que explicaria esses casos desses, como é que se diz? Esqueci a palavra agora, desse povo que sai matando sem motivo, assim, a torta e a direita, que a gente acha que não tem um motivo, Serial que não tem uma killer? razão. Assim, no caso, como é que a gente chama assim desses maníacos? A maníaco, serial killer, eu sei. Isso. Porque, assim, a gente, na nossa vã ignorância, né? A gente não sabe o motivo. Quando a gente ouve uma reportagem ou lê algum caso, você faz, como é que uma pessoa tem coragem de fazer isso? Aí, muitas vezes, a gente faz assim, não, a pessoa dessa não faz isso sem sã consciência. Mas você lendo esse significado dessa palavra, e depois que eu li isso aqui, quando se encaixa nela, será que alguns casos não tem a ver com isso aí? Porque, assim, a maneira como ele tira a vida do outro, a maneira como ele maltrata o outro, né? Como é, é, o critério que eles usam, né? Não é uma coisa assim. É, 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 faz o outro sofrer bastante antes de tirar a vida. E até porque a gente sabe que a morte ela não extingue a vida, né? Ela extingue a vida física. Mas aquele espírito que passou por aquele sofrimento todo que ele sofreu com essa pessoa que fez esses atos com ele, é, é, quando a gente está analisando assim, de fora, que a gente só vê a notícia, a gente não consegue entender como é que uma pessoa em sã consciência, como é que uma pessoa normal faz uma coisa dessa com outra. A gente fala assim, se é uma pessoa doente, a gente não vê razão, mas agora, além desse trecho, né, das perturbações que ele fala que pode acontecer no início da descoberta da mediunidade. E ouvindo essa explicação do significado da palavra, aí me remeteu assim, será que essas pessoas não têm essas alucinações, não têm essas sensações, e aí por isso comete esses atos, não justificando, né? Mas me chamou assim, a atenção nisso aí. Você falou um ponto interessante e eu estava comentando certa feita sobre a nossa situação atual. Eu acho que a gente aprendeu muito com o governo que está para sair daí, com relação a como as pessoas têm se mostrado de fato mais verdadeiras. Hoje em dia as pessoas não têm mais aquele receio de esconder o que realmente pensam ou sentem. Então é como se máscaras tivessem caído, vamos dizer assim. Isso não deixa de ser algo positivo. E aí, quando você traz um exemplo desse que dói, que choca, e a gente comparar com o passado, que a gente muitas vezes poderia ver cenas desse tipo e achar bonito, não se incomodar, desdenhar, fazer vistas grossas, né? Ter um comportamento diferente do que a gente tem hoje. Então, hoje a gente se questiona, hoje a gente chora, hoje a gente sofre, em alguns casos a gente sente raiva, a gente sente ódio da pessoa, tem vontade de, né, desejar que algo igual ou pior aconteça com a pessoa. Várias vezes, várias situações já passou pela mente da gente nesse sentido. Quando a gente vê algo tão ruim sendo feito com de um ser humano para outro ser humano, né? Então, aí ele diz, além do que você falou aí, né, ele fala da questão
das angústias, olha como ele vem antes aí, das depressões, né? Aí ele diz assim, que eu achei essa parte interessante, ó, sintomatologia complexa e indefinível de nervosidades. Então, quantas vezes nós, embora a gente saiba que na doutrina espírita saímos já da fase do instinto para passar para uma fase além. Então, hoje a gente não deve mais responder no rompante. A gente deve parar, deve respirar, deve contar até 10, até 20, até 100, até 1000, né? A gente já entendeu que o dar o outro lado não é a gente apanhar para ficar com os dois lados roxos, é a gente receber o mal e responder com o bem. Então, hoje a gente aprendeu algumas coisas, mas quem está livre de passar por algo ruim ou cometer algo ruim no momento de raiva, de fúria, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com o nosso psicológico. Então, quantas vezes a gente vê pessoas de um grau de jovialidade imensa, com grandes crises de ansiedade, passando por graves períodos de depressão, de isolamento, de automutilação, né, de perda de autoestima. Então, tudo isso impacta no psicológico da pessoa. E aí, quando a gente vê que tem muitos pontos que a medicina tradicional ela não trata, ela não entende, ela não aborda. Este é o resultado que Uai, Jesus! Meu Bixby ficou doido aqui, falando comigo. Nem chamei ele. Então, o que que acontece? A gente passa por essas situações e vê que a medicina tradicional não trata isso. Ela não tem... Ou então, quando ela acha que trata, ela faz a pessoa ficar... eu vou usar uma expressão, gente, vulgar, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Ficar zumbi, ficar parada no tempo, com remédios que muitas vezes são extremamente soníferos, né? Que mascaram muitas vezes as sensações da pessoa, que a pessoa vai dormir, a pessoa entra no estado de letargia, quando acorda, acorda igual ou pior. Então, Ivandro, mas tem tratamento que é necessário. Sim, eu não estou dizendo que não tem que fazer. A gente sabe, o próprio Espiritismo diz isso, que a gente não deve abandonar os tratamentos tradicionais em nenhuma casa para fazer um tratamento espiritual, espírita, né? Eles têm que ser tratamentos que se completam, que se complementem, que um auxilie o outro, né? E aí a gente entender o quanto dessa mediunidade pode estar envolvida aí nas pessoas, né? Aquela história que a gente fala das pessoas estarem num manicômio e não serem loucas, serem simplesmente médios ostensivos. A gente entende que as pessoas estão ali como videntes, mas os enfermeiros, os técnicos, os médicos que estão naquelas instituições acham que as pessoas estão loucas, porque estão vendo o que não existe. E a gente, como você bem disse, Consa, sabe que existe, porque não há morte. A morte do corpo, há o fim do corpo físico, mas não há o fim do espírito. O espírito, ele continua. Então, existem pessoas que têm condições de ver esses espíritos nas mais diversas situações, nas mais diversas condições. E aí? Como é que a gente trata essas pessoas? Como a gente falou no mês passado, os perturbados, né? Que eu disse assim, eu vou parar de chamar o povo de perturbado, porque eu tinha mania de chamar os meninos de perturbado. Digo, hoje vocês estão perturbados, viu? Eu não posso falar mais isso, porque a gente já sabe a gravidade dessa expressão aqui. Não é nem gravidade, é a força, né, dessa expressão. O que tem por trás dessa expressão aqui, nesse estudo nosso? O que é uma pessoa perturbada? O que que essa pessoa passa? O que que essa pessoa sofre? O que que essa pessoa sente? E aí ele vem na página 157 e diz assim, muitas dessas pessoas são céticas, são ignorantes, vivem preconceitos sociais ou religiosos. Então, como é que essas pessoas vão viver dessa forma? Em casas, por exemplo, que as tratam como louco mesmo, que dá surra quando a pessoa está lá recebendo a entidade. Se for, por exemplo, uma entidade de matriz africana, se for um orixá, se for um caboclo lá pedindo um charuto, se for um herê, falando lá como se fosse uma criança. E aí?
Olha quanta coisa de preconceito, quanta coisa que a gente vê por trás da sociedade, por trás das relações humanas, que a gente não consegue ainda lidar com isso, né? Em pleno século XXI. Então, e todos nós, como ele diz aí, nós passamos mediunidade de prova. Mediunidade de prova. A gente não está aqui vivendo no paraíso, não. Ele diz aqui, ó, a encarnação não é para a gente estar aqui repousando, para a gente estar aqui tendo uma vida cômoda de bem-estar. Não. A gente está aqui, ó, para lutar, se renovar e evoluir moralmente. É para isso que a gente está aqui. Então, a gente vai passar por dificuldades para poder enfrentar tudo isso que a gente passa, muitas vezes não conosco, mas com pessoas ligadas a nós, e que a gente é obrigado a conviver com isso. A gente não pode fazer igual a Pôncio Pilatos, lavar a mão, né? É fácil a gente cuidar do que está lá na rua, do mendigo, mas a gente tem que cuidar do que está dentro de casa também, e principalmente, que é onde estão os nossos problemas maiores para serem resolvidos na nossa jornada evolutiva. E o que, que a gente está, de fato, fazendo? Né? Então, é importante a gente refletir isso. Se adaptar, quando ele diz aí no título, essa adaptação psíquica é realmente a gente buscar esse desenvolvimento, se trabalhar nessa mediunidade, nessa compreensão de que fenômenos podem impactar a nossa vida e a vida daqueles que nos cercam. E como a gente deve agir diante dessas pessoas. Então, esse é o convite que esse capítulo faz para nós. Nos adaptarmos psiquicamente conhecer a nossa mente, conhecer, como ele vai dizer adiante, o ambiente, né, as radiações. Então, existe um caminho para a gente correr, para a gente percorrer. A gente tem que cuidar do nosso ambiente, a gente tem que cuidar do corpo e da casa. Né? Você falava, Consa, eu vou encerrar, viu, gente, porque eu converso demais. Você falava, Consa, dessa questão do serial killer e tal e tal. Eu assisti um filme, não me lembro o nome, viu, gente? Já tem um tempo que eu assisti esse filme também. E o jovem, era um jovem. Não é terror, viu, gente? É um suspense, embora tenha morte. Mas o jovem, ele matava as meninas, né? Principalmente as meninas, ele as envolvia e aí ele matava. E ele tinha um comportamento muito difícil, uma relação muito difícil com os pais, em especial com a mãe, que a mãe parecia ter algum tipo de transtorno, alguma coisa assim. E aí o que, que a gente percebe? Quando ele matava, o filme apresentava aquela pessoa, aquela menina, né, aquela jovem, em espírito, e atrás dela todas aquelas outras vítimas anteriores dele, é como se juntassem e ficassem ali sempre chorando e pedindo para serem salvas, coisa que a gente nunca viu, né? E aí elas ficaram ali até o momento que ele conseguiu resolver o embate dele. Com quem? Com a família, com a mãe. Então, eu não vou dizer, lógico, como foi que ele resolveu isso, para não dar spoiler, embora eu sei que vocês não gostam desse tipo de filme e não vão assistir, mas quando ele resolve o embate dele com a mãe, principalmente, a cena é das mais belas num filme de terror, de suspense, como queiram chamar, porque todos os espíritos que estavam ali, num ambiente escuro, com a fisionomia triste, raivosa, desesperadora, se elevam, literalmente, eles sobem. Então, eles conseguem se desligar. Então, quantas entidades estão ligadas a essas pessoas que sofrem esses transtornos, que têm vontade de matar o outro? Não é porque tem vontade em si, é porque aquela entidade está ali dizendo a ele, vá, mate, faça isso. Então, quantas pessoas existem hoje nessa sociedade que estão se deixando envolver por esse tipo de entidade, de espírito menos esclarecido, que quer realmente o mal, que quer realmente a estagnação do planeta e das relações sociais, das relações humanas. Então, a gente tem que vigiar muito realmente para estar vivendo esse ambiente atual que a gente vive. Mas eu quero ouvir os outros.
Eu também quero. Eu fechei antes. Eu também. Agora eu quero ouvir os outros, eu não vou falar mais até o final. Nem a pressa eu vou fazer, vocês que vão falar agora. Cri, cri, cri. Bora, gente. Não tem ninguém aí, não, é? A Anice abriu o microfone. Há muito tempo vem se dizendo, né, que o momento agora era de das pessoas se mostrarem quem de fato elas são, né? E nesse momento acaba ficando um pouco, talvez, mais fácil de você saber lidar com as pessoas que estão ao seu redor, porque elas estão se mostrando e dizendo do que elas são capazes ou não, e dessa forma se proteger. É algo assim, muito delicado ao mesmo tempo, né? E até conosco mesmo, quem nós somos, o que nós somos capazes ou não de fazer, até que ponto vai a nossa compreensão de estarmos seguindo os preceitos cristãos, né? E de sairmos do nosso egoísmo intrínseco existente dentro de nós. Mas há ou deveria haver uma vontade, né, de superarmos quem nós somos para encontrarmos dentro de nós aquilo que verdadeiramente a gente precisa ser, dentro, claro, da nossa possibilidade, da nossa limitação, da nossa aceitação, enfim, muita paz. Aninha, quer falar algo sobre esse trecho? Sobre o texto em si, por completo, que Consa leu, me remete a várias situações já vividas, observadas, que às vezes fala assim, fulano era assim, era assado, a pessoa calma, não nem abria a boca, mas não arroba, né, de raiva, aí junta as perturbações espirituais, junta eu acho que com uma tendência que o indivíduo já tinha e que fazia de tudo para se conter o tempo todo. Naquele momento a coisa explode, né? E enquanto a gente vê muita gente, principalmente hoje, o alto nível de irmãos nossos, com distúrbios, irmãos nossos e entre nós, irmãos nossos com distúrbios, com síndromes do pânico, de ansiedade, com tantos outros distúrbios, a gente percebe o quanto a gente não está distante de tudo isso, sabe, gente? Às vezes eu vejo pessoas se colocando por ser conhecedor dessa ou daquela religião, se colocando como rei na barriga. Mas, na verdade, vou usar agora um ditado bem popular, estamos todos olhando no mesmo saco, né? E não estamos isentos de sofrer esses tipos de perturbações. E quando baixamos a guarda nas orações, nos deixamos levar pelas tristezas, pelas decepções, pelas dores da alma, a gente, de certa forma, a gente está abrindo essa conexão para as perturbações espirituais. Então, por isso que é importante a gente reconhecer quando não está bem, buscar ajuda, não só como já foi dito, não sei se foi por Ivandra, por Consa,
em tratamentos espirituais, não só apenas, mas sim, quando necessário for, com terapia, com psicólogo, com psiquiatra, se necessário for, porque somos seres humanos, vivemos num mundo de prova e expiação, e nós somos escapos de passar por vicissitudes tais outras que irmãos nossos vêm passando, né? É que eu pude, assim, avaliar. Muita paz. Muita paz. Bom, eu vou dar uma sequência aqui, então, ao tópico o ambiente. Dora, acho que caiu de novo. E aí a gente vai discutir mais à frente. Vamos lá. O ambiente. Referimos-nos tanto ao ambiente individual, a atmosfera, digamos assim, em que vive o médium, como ao das reuniões que frequenta. Ó, já vai mais direto ao nosso trabalho, ó, gente. O ambiente individual deve ser criado e mantido pelo próprio interessado, tanto quanto possível. Cada um de nós vive dentro do seu próprio mundo, carrega-o consigo e alimenta-o constantemente com seus próprios pensamentos e atos. E o conjunto desses mundos individuais forma um mundo exterior coletivo, que é palco onde todos se movem e representam os mais variados papéis. Cada um vê, sente e compreende esse mundo exterior de certa forma, segundo sua própria capacidade de ver, sentir e compreender, e segundo o modo por que reage às suas influências. O médium tem de formar para si um mundo individual, bem equilibrado e harmônico, bem claro e bem metódico. Deixa eu subir aqui. Onde as coisas materiais e espirituais estejam inteligentemente reguladas, cada uma no seu devido lugar, exercendo sua ação no devido tempo, sem atropelo e sem predominâncias arbitrárias. Por efeito da sua própria mediunidade, há nele forte tendência de se deixar empolgar pelas coisas no campo espiritual, com desprezo do mundo físico. Porém, nesse período preparatório, ou seja, na adaptação psíquica, quando busca, antes de mais nada, o equilíbrio, é necessário evitar esses arrastamentos, para que possa continuar a cumprir normalmente seus deveres e compromissos materiais. Depois eu vou falar sobre isso, me lembre. Percebe-se, pois, do que fica dito, que deve fugir das coisas que ofendem a sensibilidade, deprimem e irritam o espírito, das frivolidades que relaxam as energias morais, dos espetáculos onde as paixões inferiores se desencadeiam freneticamente. Precisa... Peraí, acho que eu... Cadê? Onde é que está aqui que eu me perdi aqui? Precisa, por outro lado... O texto parece estar diferente daqui, né, gente? Precisa, por outro lado, criar um ambiente doméstico favorável, pacífico, fugindo às discussões estéreis e desentendimentos, e sofrer as contrariedades inevitáveis com paciência e tolerância evangélica. Como pai... eu esqueci de baixar. Aí nisso não vai acompanhar nunca. Aqui. Desculpe, minha irmã. Pronto. Como pai, como irmão ou como filho, mas, sobretudo, como esposo, deve viver em seu lar como um exemplo vivo de pacificação, de acomodação, de conselho e de boa vontade,
Não esqueça que, em sua qualidade de médium de prova, ainda não desenvolvido, ou melhor, educado, representa sempre uma porta aberta a influências perniciosas de caráter inferior, que, por seu intermédio, comumente atingem os indivíduos com quem convive. E, quanto à sua vida social, deve exercer seus deveres com rigor e honestidade, guardando-se, porém, de se deixar contaminar pelas influências malévolas naturais dos meios em que se põe em contato indivíduos de toda espécie, sem homogeneidade de pensamentos, crenças, educação e sentimentos. Aí vem. É muito difícil, nos tempos que correm, conservar o equilíbrio, manter a vida, manter a harmonia na vida de relação com os seus semelhantes. Gente do céu. Porque o mundo passa por uma transição profunda, em que todos os valores morais estão sendo subvertidos, caindo em degradação, meu Deus do céu. E porque o médium, além das perturbações exteriores que deve enfrentar, ainda possui as do seu próprio espírito, carente sempre de virtudes sustentadoras. Por isso, tem que envidar maior esforço que o comum dos homens para viver com retidão e manter a comunhão com o invisível. Porque sem essa comunhão, devidamente selecionada, purificada, não suportará o peso das coisas do mundo, nem superará seus obstáculos. Aí aqui a gente vira a página. Quem é que está pedindo para entrar agora na sala? É Francis. Aí vem. Entretanto, e por isso mesmo, recebem os médiuns maior ajuda, têm maior facilidade e assiduidade nos contatos com o invisível, e em ampla extensão desce sobre eles a assistência do alto, desde que, bem entendido, se esforcem, orando e vigiando para cumprir devotadamente seus deveres. Gente, olha, eu estou rindo aqui, mas o caso é sério. Aí vem para nós, gente. Quanto às reuniões doutrinárias que frequenta, deve fugir daquelas onde as práticas e os objetivos demonstram ignorância ou superstição, porque aí encontrará forçosamente forças negativas, que a todo transe convém evitar. Lembra que a gente sempre diz, ouve, processa, guarda o que tem que guardar, deleta o resto. Vamos lá. Selecione, pois, as reuniões que frequenta e naquela onde sentir-se melhor, mais agasalhado, mais amparado pelo invisível, mais sereno e confiante, mais fortificado nos seus sentimentos bons, onde sentir bem-estar espiritual durante e após os trabalhos. Naquela, principalmente, que tiver caráter evangélico e for isenta de artifícios e de exterioridades grotescas e inúteis. Aí permaneça e a considere merecedora do seu concurso. A assistência a boas reuniões é necessária, e quando isso não possa ser conseguido, seja pelo estado de agitação, descontrole ou relutância do médium, ou seja, por inexistência no local de tais reuniões, como ocorre às vezes no interior, no sertão, organize-se então no próprio lar doméstico, o quê? Vamos ouvir isso, que é interessante, reuniões simples e íntimas, destinadas a esse fim e dirigidas por aquele que se sentir mais capacitado para fazê-lo. Mesmo que não se dê a essas reuniões caráter de sessão espírita, como se o entende, bastará que haja uma concentração e preces para que o médium, apoiado nesses elementos de proteção e conforto, receba, desde logo, a necessária assistência espiritual que nunca lhe é negada do alto. Em todos os casos, um bom ambiente de trabalho espiritual é de capital
importância. Eu não vou falar, não, porque eu disse que eu não ia falar mais nada, não. Falem aí vocês. Gente, eu tive que rir, porque tem coisa aqui que é sério. Aliás, tudo é sério, mas tem coisa aqui que chama a atenção. E aí, o que vocês acharam dessa parte do ambiente? Ninguém passa dificuldade em casa, né? Quando vai para a mediúnica, os maridos não pedem para fazer nada, né? As mulheres, os maridos, os filhos, netos, os bichos de casa, as roupas, as panelas, hein? Os vizinhos, ninguém pede para fazer nada, não. Ninguém atrapalha nada, não, né, gente? Ai, ai. Comentem. Bem-vinda, Fran. Tem alguém aí, gente? Comentem. O povo hoje não quer falar, não. Será que o povo saiu e deixou eu aqui só com tu? Nisso está fazendo prova, mas falou. Tânia caiu agora. Agora foi a vez de Tânia cair. Porque minha voz está horrível e está forçando. Tá forçando. Eu ia Dora dizer. voltou aqui, não foi, não? Foi, Dora já caiu, coitada, umas 300 vezes. Francis chegou agora e aí tá pegando o barco andando. Tá, então vamos ajudar aí, viu, Fran? Que você tá chegando agora. Gente, eu tava me acabando de rir aqui na leitura, porque assim, ó, ele fala aqui um negócio interessante. Quantas vezes a gente se pergunta assim, eu não vou participar da mediúnica, não, porque o médium não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode ir em tal lugar, não pode ir em tal lugar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É tanta restrição, onde é que fica o livre-arbítrio da doutrina espírita? Né? E aí eu me lembro uma vez que Janete, Janete disse assim para mim, porque eu sempre gostei muito de carnaval. E aí Janete virou e disse assim: aproveite, fofinho, que uma hora você não vai mais. Aí eu dizia: é ruim, hein? Eu vou, porque eu gosto de carnaval. E eu brincava carnaval de quinta a quarta-feira de cinzas. E agora eu não aguento mais. Ainda vou, mas não aguento mais brincar tanto tempo assim, sabe? A gente, por exemplo, café, eu deixei de beber café, não só porque eu fui orientado no outro centro que eu trabalhava, mas porque o café também mexe com a questão, né, psíquica, e aí a gente entende que ele interfira nas comunicações. Mas, enfim, é uma questão pessoal minha. Só que eu tomo café de vez em quando, quase nunca, mas eu deixei isso de um hábito para mim. A carne. A carne é uma coisa que é pesada, ela demora na digestão. Então, como é que eu vou estar trabalhando com o meu organismo, né? Que às vezes a gente já sente tanto, e aí vou estar lá rotando, ou vou estar soltando gases, porque eu comi um mocotó, porque eu comi outras coisas mais, sabe? Então, tudo isso cientificamente, hoje a gente entende. Quando a gente começa, a gente se questiona, a gente às vezes cria até algumas resistências. E aí eu li um negócio aqui que eu achei interessante, quando ele fala do tipo da reunião. Quando a gente não se sente bem, quando a gente chega mal e sai mal. Aí eu dei risada porque a gente, de vez em quando, tem as coisas assim, né? Da gente, na véspera da atividade, não estar se sentindo bem, não sei o quê e tal. Ou então, quando termina, tá com dor de cabeça, tá com isso, tá com aquilo. Aí eu ia dizer assim, eu dei risada, porque eu ia dizer assim, ó, gente, não é porque a gente sente isso que a gente vai deixar de ir para o grupo, não, viu? Porque é diferente essa sensação que a gente tem pela influência do espírito quando a atividade se aproxima, da gente estar num ambiente que a gente não se sente bem. Então, se a gente não está se sentindo bem em determinada reunião, a gente deve procurar o dirigente, sentar e conversar. Fato. Mas essas sensações, a gente não pode confundir essas sensações que são da origem da comunicação com sensações de participar daquele ambiente não estar fazendo bem para nós, tá certo? Então, isso tem que ficar claro para nós.
E aí ele fala uma coisa aqui também, eu estou falando porque vocês não quiseram falar, que é interessante a gente analisar, que é a questão de não tendo como participar de uma reunião, que a gente vá e faça a reunião em casa. Então, aí ele dá o exemplo de lugares distantes, ele cita, né? O sertão, ele fala do... Ele usou outra expressão além do sertão aí também. Lugares distantes, né? No interior ou no sertão. Então, não tem o centro espírita lá, mas a gente tem um grupo de médiuns que sentem as coisas e tal. Então, o que é que tem de mal na reunião dessas pessoas, no caso das pessoas se encontrarem e ali fazerem preces e vibrarem, e poder acontecer a comunicação ali, então. Mas é importante a gente lembrar que a recomendação é que a gente não faça isso se não for no centro espírita. Mas aí ele diz, né? Se não tem lá no interior de Quiprochó do Borogodó, então a gente vai, faz o que a gente tem que fazer na condição que nos é permitida, que é a condição de ter um ambiente diferente e um ambiente de interior e tal. Tá certo? É o quê? Deixa eu ver se Francis colocou aqui alguma informação. É... Ah, pronto. Ela tá no... Gente, para quem não entendeu, Francis está no transporte. Vocês viram que Tânia falou que ela estava se deslocando para a rodoviária. Então, agora ela já está no transporte a caminho de Candeias. E aí ela está dizendo que ela que sentou uma pessoa junto dela, pediu ajuda, e como ela estava no celular, ela não ouviu. E aí tomou reclamação do senhor. E aí ela está comparando, né? Essa questão de como as coisas acontecem para interferir, para tirar da vibração, exatamente porque a gente estava falando antes, Francis, no começo desse capítulo, que realmente acontecem muitas coisas para atrapalhar, e aí a gente falava, inclusive, da condição social que a gente vive, né? Ele entrou vendendo pirulito, oh, meu Deus, eu pensei que ele tinha entrado para sentar do seu lado, por exemplo, e você com o celular, botou as sacolas no lugar, enfim. Mas, enfim, ele queria que você comprasse o pirulito, não comprou, mas outra pessoa compra. Ele vai vender os pirulitinhos dele tudo, vai ganhar o dinheirinho dele. Marlene, seja bem-vinda também. Só vocês duas que chegaram depois, a gente gravou a nosso estudo de hoje, viu? E depois eu mando para vocês assistirem desde o início, tá certo? Mais algum comentário, gente, por causa do horário? Nessa parte aí, quando ele falou da questão da participar da reunião, que para sempre ver um lugar que você se sinta bem antes, durante e depois, né? E aí me chama muita atenção assim, porque assim, muitas vezes, assim, alguns comentários, né? Ah, que eu quero desistir, ah, que eu não estou com vontade mais de participar, que não sei o quê. Eu fico observando sempre assim, que quando você vai lendo e você vai estudando, ele vai trazendo sempre para a gente que as sensações e os sentimentos de estar bem ou de não estar é sempre de cada um para cada um, né? De assim, do que a gente sente. E eu tenho muito essa questão comigo, independente dos outros, eu sempre busco participar de alguma coisa que eu me sinta bem, sabe? Eu acho que é preliminar isso, né? Porque você não vai ficar fazendo parte de um grupo onde você não se sinta bem, onde você não tem a vontade de ir, independente daquelas sensações que a gente tem antes, né, que antecede a uma reunião, a um trabalho, né? Que a gente tem que ter, já ter esse discernimento e esse cuidado para saber quando é uma coisa que é da gente mesmo e quando é uma coisa que é alguma influência pela proximidade dos trabalhos. Mas eu acho muito assim, de você saber o que você quer e onde você quer chegar. Eu acho que chega alguns momentos da vida da gente que não cabe mais a gente dizer assim,
Ah, estou fazendo isso porque alguém me mandou fazer, ou estou fazendo isso porque alguém espera que eu faça, né? É você estar se enganando o tempo todo, é você estar mascarando os seus sentimentos, as suas sensações. Então, é quando ele fala aqui, né, que você tem que ver o lugar onde você se sinta bem, antes, durante e depois, né? E aí, eu fico muito observando, muito assim, quando as pessoas falam que, eu não ia participar mais, eu ia desistir, eu ia sair, sabe? Aquele si da vida, que você fica sempre colocando si na vida, e às vezes até buscando um culpado para alguma coisa que você não está é, é, enxergando em você mesmo, esclarecendo em você mesmo. Eu acho que eu estava falando isso até no outro grupo mesmo, que eu faço parte do estudo do Livro dos Médiuns, eu falando muito que a gente ainda, com tudo isso, com toda a vivência que a gente está, com todo o avanço que a humanidade está, a gente ainda fica procurando culpados para botar, procurando desculpa para as coisas que a gente tem que fazer na vida, né? E eu olho esse lado muito da doutrina espírita, até quando alguém fala assim, e se não tivesse um centro aqui? Eu disse, eu estaria em algum lugar, ou estaria participando de algum grupo online. Eu estava falando, porque é uma coisa que eu me identifico e que eu gosto de fazer, sabe? Quando eu levanto para ir para o centro, não sei se isso já é uma coisa de conscientização minha, já é uma coisa que eu já trabalho dentro de mim, eu vou com vontade de fazer as coisas que eu me proponho a fazer. Até no dia a dia, no trabalho, nas coisas e tudo, que na minha vivência, eu digo assim, gente, eu só estou no lugar que eu quero estar. Tem algumas obrigações que eu tenho que cumprir? Tenho. Então, eu já sei que aquilo é obrigação, então eu já vou. Eu não vou me culpando, me sentindo mal porque eu estou ali. Mas eu digo assim, não era bem isso que eu queria fazer hoje, não. Mas eu tenho que fazer isso. Então, é aquela questão assim, de você saber assim, que você tem a coisa que você faz porque você quer e coisas que você tem que fazer porque é obrigação sua. Então, é obrigação minha como funcionária chegar lá, trabalhar e cumprir minha obrigação de funcionária? Então, é minha obrigação. Eu tenho uma obrigação enquanto ser humano encarnado neste momento? Tenho. Entende? Então, eu acho assim que a gente não pode viver a ferro e fogo, mas também a gente tem que começar a entender que tem coisas que a gente tem que fazer, não porque os outros esperam que a gente faça, mas é porque vai dar uma condição melhor a gente, vai dar uma vida melhor, vai dar uma tranquilidade melhor. Aí eu entendo quando ele fala dessa parte do equilíbrio, do espiritual e do material, sabe? Então, eu acho que quanto mais a gente fica ali achando que está fazendo, porque muitas vezes a gente acha que está fazendo porque o outro está esperando que a gente faça, mas porque a gente não tem aquela maturidade de encarar que é uma coisa que a gente tem que fazer, porque a gente se propôs, porque a gente tem esses flashes de vida passada, mas a gente ainda continua querendo não enxergar isso. Mas eu acho assim, eu estou ali no centro, seja ali na casa de oração, seja em outra casa que eu vou participar, eu não sei onde é que eu vou terminar os meus últimos dias, meus últimos sopros nesta vida encarnada, mas eu vou estar fazendo uma coisa porque eu quero fazer, porque eu estou com vontade de fazer, porque eu gosto de fazer. E eu acho que quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ter um equilíbrio melhor. Eu todo dia digo, eu não vou morrer rica, nem eu vou ficar rica, mas graças a Deus eu vou viver bem com o pouco que Deus vai me dar todo dia, porque eu sei que eu tenho que trabalhar para chegar a algum lugar. Do mesmo jeito que eu tenho que trabalhar para alcançar algum bem material que me dê uma comodidade de vida melhor, eu também tenho que trabalhar meu espiritual de uma certa maneira para eu ter uma tranquilidade, para eu ter uma paz interior. Aí você falou da questão do carnaval. Você ia à quinta e voltava à quarta. Eu ia à quarta e voltava à quarta. E olha lá que se eu voltasse, que ainda ficava emendando para ir para essa ressaca. Hoje eu não sinto nem vontade de ir. Aí vou te dizer, se você me perguntar assim, Conceição, você deixou de gostar das músicas do carnaval, do embalo do carnaval? Não. Quando eu vejo Fazuela e Léo Santana, eu danço mesmo e brinco mesmo. Acompanho o trio elétrico, acompanho quando eu estou com vontade, mas não sinto mais aquela necessidade que se eu não estivesse na avenida, carnaval não existiria. Hoje eu me divirto olhando a televisão,
Hoje eu me divirto olhando um show assim, sazonal, que acontece em uma festa de largo. Às vezes vou em Madre Deus passear, porque as meninas alugaram casa. Chego lá, vejo um show, ou Madre Verão, eu vou porque eu quero ver Léo Santana, eu vou porque eu quero ouvir um Alcione da vida. Entende? Então, são coisas assim que eu quero naquele momento ouvir, eu vou lá, escuto, no outro dia eu levanto, arrumo minha mochila, se der vontade eu vou na praia, se não der, arrumo minha mochila, eu vou embora. Não, não vai não. Já vou embora, já viu que eu tinha que vir, já vou embora. Então, eu já faço as coisas hoje porque eu estou com vontade de fazer, por um prazer, por aquele momento que eu estou me sentindo bem, não mais porque alguém espera que eu faça. Então, hoje eu digo, eu não faço mais o carnaval que eu fazia antes, não porque de alguma coisa, nunca vi nada de ruim, com tanta coisa ruim que acontece no carnaval, eu nunca vi, passava por tudo que era lugar e não via. Hoje eu não uso bebida alcoólica, eu sempre bebi cerveja, mas não bebo mais cerveja com álcool, de vez em quando eu bebo sem álcool e não sinto a falta do álcool. Então, assim, acho que são coisas que quando você vai aceitando em sua vida e fazendo escolhas, vai acontecendo, claro, sim. Ah, eu queria ter um carro de luxo, eu queria ter uma casa de praia. Não, eu não quero nada disso, não. Eu quero chegar no tempo que eu for me divertir no verão, passar em algum lugar, ir para um hotel, ir para uma pousada, voltar para minha casa, com toda a chatice de minhas irmãs, de minha mãe, de meu pai não, que já faleceu, de meus colegas, mas isso faz parte da vida. E quando a gente encara que a vida da gente existe o material e o espiritual, que todos dois são obrigações nossas, a coisa vai muito mais leve. Então, aceita que dói menos. Aceita que dói menos é ótimo, eu gostei dessa. Mas cada um tem seu tempo, e a gente precisa respeitar isso, né? O que a gente muitas vezes esquece, eu sempre faço questão de frisar isso, é que a doutrina espírita é livre-arbítrio, não é imposição, não é dogma. Então, cada um tem seu tempo. Se A gosta de tomar sua cervejinha, deixa A tomar a cervejinha. Se B não gosta de tomar cervejinha, deixa B não tomar, não tomar cervejinha. Um não é cafona e o outro não é cachaceiro por causa disso. E com o tempo a gente vai aprendendo a que tudo tem os seus momentos. Então, por exemplo, eu acho que aqui todo mundo sabe que se a gente tem uma mediúnica domingo, ninguém vai encher a cara no sábado, mas ninguém vai comer um mocotó no sábado, ninguém vai comer um sarapatel no sábado, ninguém vai comer uma feijoada no sábado, na véspera da atividade, né? Mas a gente sabe que em outro dia que eu não tenho atividade, eu posso me reunir com a família. Uma coisa eu sempre digo, a gente não pode ser nem 8 nem 80. Eu não vou deixar de conviver com as pessoas, como muita gente faz e pensa. Ah, eu sou espírita, eu não posso ir para tal ambiente. Uma vez eu ouvi uma conversa assim, que eu disse, meu Deus do céu, Jesus esteve no meio de tantas pessoas. Ai, eu sou espírita, eu não vou para show, eu não vou para carnaval, porque é um ambiente, eu conheço uma pessoa da federação, que disse que não ia para uma festa não sei o quê, porque era um ambiente cheio de espírito obsessor, que as pessoas saíam de lá tudo obsidiada. Eu, quando vi aquilo, eu disse, meu Deus do céu, essa criatura está dizendo isso mesmo, mas como Deus me perdoe, eu sei que essa criatura é um pouquinho desequilibrada, aí eu só fiz orar por ela e dizer, olhe, perdoa, Senhor, pelo que a pessoa está dizendo. Enfim, né? Cada um no seu cada um. E aí são 8h10, e eu quero perguntar a vocês, vocês querem ler o tópico corrente, ou a gente fecha aqui e deixa para o próximo ano? As meninas chegaram depois. Sônia, né? Acho que o S é de Sônia, que está com as letras ali em árabe. Eu ainda não sei ler em árabe, né? E Marlene estavam lá no centro, na atividade da terapia do passe, né? E aí, como a gente não avisou mais cedo, que foi correria esses dias, aí elas poderiam ter acessado até de lá e tal, mas no deslocamento ninguém lembrou e tal, normal, já falei isso aqui. Já botamos para gravar, depois vocês podem ter acesso ao vídeo completo do estudo, certo? E aí, opiniões, coloquem aí no chat ou abram o microfone e fala. A gente lê o tópico à corrente ou a gente encerra aqui? São 20h11. Na democracia, a maioria vence. Na minha opinião, eu encerraria aqui.
Encerraríamos o ano porque ele chamou a uma reflexão tão leve do nosso estado, nosso mesmo, de como nós estamos, de onde nós já chegamos, né? E acho que esse tópico de hoje foi para se conhecer um pouco. E continuaria no próximo ano. Nice, concorda. Francis, concorda. Então, concordamos, também estou de acordo, até porque a gente tem que respeitar o horário da espiritualidade. Ah, não é Sônia, não, é Joquinha. Joquinha tá entrando com S, diz lá, diz lá, não sei, alemão, árabe, chinês, não entendo essa língua. Seja bem-vinda, Joquinha. Então, a gente vai fechar o nosso estudo aqui, capítulo 21. Paramos no ambiente da reflexão sobre a nossa adaptação mediúnica, certo? Psíquica, das nossas conexões. Avisos rápidos. Domingo, nossa reunião mediúnica, nossa última reunião mediúnica do ano. Dia 27, nosso último estudo do Evangelho do ano. Aí no dia 4, deixa eu olhar aqui na minha agenda para não falar errado. No dia 4, isso, nós temos a última palestra do ano, que eu tenho até que lembrar, por sinal, que vai ser com Dilton. E no dia 11, o nosso encerramento. Ok, gente? Então, no dia 11, o nosso encerramento. Essa é nosso calendário. Então, lembrando que no mês que vem, nosso encerramento é no dia 11. Eu vou confirmar, Conceição, que agora eu fiquei na dúvida se o nosso grupo vai no dia 4. Eu estou na dúvida disso que a gente conversou ainda, mas aí eu passo depois isso para o pessoal. Eu acho que não, né? Eu acho que 4 vai ser o encerramento do outro grupo e dia 11 a confraternização, não é isso? Me lembre aí daquela conversa que você me passou, que eu não estou achando aqui no meu celular. Eu acho que no dia 4 tem uma reunião, não? Pronto, então é isso. Geral, acho que tem uma reunião geral, dia 4. Pronto, então 4 reunião geral e dia 11 é a confraternização. Encerramento. O encerramento, a confraternização. Pronto, então, aí a gente passa depois as informações confirmadas disso aí, né? E até para não deixar para a última hora, para poder todo mundo se programar, porque final de ano realmente é muito complicado. E se a gente avisar as coisas em cima da hora. Lembra aí Hein? rapidinho o relatório que a gente tem que enviar. Isso, era isso que eu ia falar. E a gente precisa entregar o relatório até o final do mês. Então, Fran, preciso da sua ajuda. Eu sei que você está na correria da faculdade, mas eu vou precisar da sua ajuda em relação à atividade de estudo do mês, né? Aquele relatóriozinho simples do que foi feito, onde começou e onde parou, que aí eu sistematizo no relatório geral. Marlene, Joca, Sônia não estão aqui agora. Sônia não está aqui agora. Precisamos do relatório da atividade da terapia do passe. O ano todo, desse ano. Quando começou, quando terminou, onde começou e onde terminou o estudo. Basicamente é isso, né? Do Evangelho, né? Que esteve sob sua coordenação de Jai, com a participação de Ana esse ano. Você precisa que eu te dê até a próxima semana, porque a gente tem até o dia 28 para entregar para a CR. Então, Marlene, Joca e Sônia, o relatório da terapia do passe. Então, quando voltou, o que é que vocês fizeram na terapia do passe? E beleza, Francis.
Mas o ouvinte colabora também. Você pode dar uma ajuda lá com as. Amor da minha vida, tem Ailton e Marlene coordenando isso. Aí você cobra diretamente a Marlene, porque eu estou indo, sabe? Eu Sim, gosto. Marlene está no Aí eu grupo, tô meu indo. amor. Foi o que eu falei. Ela aí faz o relatório com ela, porque elas que estão à Pronto. frente. Sim, Joaquinha, E eu eu, estou e eu já dizendo que faltei alguns você. dias. Calma, Sabe, mulher, para de correr nas coisas. Eu estou dizendo o seguinte. não corro não. Quando eu for fazer, Não, é porque eu só pedi sua colaboração como a pressão é participante. meu. Eu sei, ninguém está tomando lugar de ninguém, não, até porque aqui ninguém tem lugar de nada. Quem tem lugar é Deus. A gente é Com tudo certeza. trabalhador. Eu estou pedindo só a ajuda para a gente fazer o relatório com a máxima brevidade. Então, Marlene está aí, está ouvindo. Alguma Mas, coisa por que eu exemplo, possa Marlene tem fazer. dificuldade com a parte de tecnologia. Então, se a gente puder ajudar, porque a gente precisa entregar isso até o final do mês. Então, como você entrou aí, por exemplo, eu pensei que era a Sônia, aí você disse que estava no centro, aí eu estou falando, mas a gente vai falar com a Ailton, isso não é problema, não. Só estou pedindo a colaboração de vocês, ok? Quem vai fazer a nossa prece para encerrar, por favor? Cri, 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 cri. A prece, gente, por favor, para encerrar o nosso último estudo do ano. Não tem ninguém voluntário, Francis está no ônibus, gente, não pode fazer. Nisso está rouca. E aí, quem vai fazer? Joca, Marlene, Consa. Consa já falou tanto no estudo, coitada, cansou até a goela. Joca ou Marlene, quem faz nossa prece de encerramento? Bora participar, gente, bora dar nossa contribuição. Ô, gente. Ok, tá todo mundo tímido, então vamos lá. Vamos agradecer a espiritualidade por mais um ano vencido, respirando, né, Conceição? E rindo por dentro, mas é isso mesmo. Cada um nas nossas limitações, nas nossas imperfeições, que a gente possa seguir a caminho do aprendizado, a caminho do trabalho em prol da espiritualidade maior. Estamos aqui a serviço de Deus, da espiritualidade, a quem nós somos gratos por tudo que tem feito em nossas vidas, por todas as proteções que tem nos dado diariamente, né? Nesses tempos difíceis de pandemia, nesses tempos difíceis de violência social, nesses tempos difíceis de desentendimentos. Nós que somos médiuns, estamos muito mais influenciáveis por estas situações que nos cercam. Então, que nós, nesse momento, possamos ter um escudo protetor dos nossos benfeitores espirituais para conseguirmos avançar na nossa tarefa de caridade, na nossa tarefa de auxílio espiritual. Repetindo o pedido que eu fiz no início do nosso estudo, que nós possamos, seguindo até o próximo domingo, amparados pelos nossos mentores espirituais, para que tenhamos, Mestre Jesus, a nossa última reunião mediúnica do ano, segundo os teus desígnios, Pai, segundo os teus propósitos, que nós possamos auxiliar aqueles irmãos que necessitam, que possamos, até o momento da atividade, estarmos resguardados psiquicamente, que as influências
não interfiram de maneira abrupta nas nossas relações com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, no nosso ambiente de trabalho, que não nos tragam desconfortos maiores. Que esses irmãos compreendam que estão próximos a nós, mas que não podem, não devem interferir na nossa rotina diária, porque eles serão atendidos, eles serão assistidos, eles serão encaminhados para a espiritualidade no próximo domingo. E que nós possamos, Pai, ao encerrar a atividade que se aproxima, também estarmos convictos de que os irmãos seguirão para a pátria espiritual e que nós poderemos ter um final de ano tranquilo, sereno, e que possamos nos reunir no próximo ano, segundo as programações que serão ainda elaboradas. Que o Mestre Jesus envolva cada um aqui presente, que envolva cada um que não conseguiu assistir o estudo todo por problemas de conexão, por atrasos, não importa, Pai. Mas a tecnologia vai permitir que este trabalho fique gravado, para que nós possamos assistir 1, 2, 3, 10 vezes, se necessário, para compreendermos o que aqui foi dito. Que o Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida em que nós procuramos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe, Senhor, cair em novas nem velhas tentações. Livra-nos de todo e qualquer mal, segundo o nosso merecimento, segundo a tua misericórdia. Ser conosco, Pai, envolvendo-nos com o teu poder, toda a honra, toda a glória, hoje, sempre. Assim seja, assim é, assim será. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado, meus irmãos, por mais essa noite, por mais essas reflexões, como disse Consa, realmente reflexões leves. Vou encerrar aqui a nossa gravação. E assim que tiver tudo pronto, a gente posta para vocês terem acesso. Nice, melhoras aí na sua voz, né? Essa gripe está realmente pegando todo mundo. Francis, que Deus te acompanhe até